Foste um guerreiro valente, foste um combatente do reino do amor. Foste um servo fiel, foste além dos deveres para com teu Senhor. Nunca buscaste do mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te legou. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com o coração em paz, apesar dos desafios da vida, o importante é o coração em paz. Gente, com muita alegria, estamos voltando ao nosso estudo das cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita. Hoje, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3º. Terceiro capítulo aí da segunda carta. Relembrando a vocês, já estudamos toda a carta aos Romanos, já estudamos a primeira carta aos Coríntios e agora estamos aí na segunda carta aos Coríntios, hoje no capítulo 3º. Tá? E, olha, é um capítulo lindíssimo, lindíssimo, em que Paulo vai trazer temas importantes. Ele vai falar sobre a letra que mata, o espírito que vivifica. Ele vai falar sobre o véu, aquele véu que separava no passado, mas que hoje já não separa mais. Tá? Então, são temas importantes e atuais. Tá bom? Então, vamos lá, vamos conosco para esse estudo do terceiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tá? Gente, você sabe, versículo a versículo, os que estão sublinhados é porque tem mensagem na doutrina espírita sobre eles, geralmente do Emmanuel, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, enfim, alguma mensagem de fonte segura na doutrina espírita sobre esses versículos, tá bom? E aí Paulo vai começar esse capítulo da seguinte forma: começamos de novo a louvar-nos a nós mesmos. Entendeu? Ele já começa dando um puxãozinho de orelha, né? Então, de novo a gente está se louvando? Ou temos, acaso, necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Então, a gente tem a necessidade de estar se louvando, se colocando em um pedestal, de estar fazendo carta de recomendação. Ora, isso acontecia, né? Paulo está dizendo, há um tempo atrás, mas a gente acabou com isso. Aí, de novo, a gente está com isso. A gente vai voltar a isso. A nossa carta sois vós, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, na verdade, não é uma carta escrita no papel. Não. A vida da pessoa é uma carta. O coração humano é uma carta.
que está, né, escrita nos corações e conhecida e lida por todos. Por isso que não adianta só a gente falar, não adianta só a gente escrever. O fundamental é que a gente viva, porque aí todos podem ver o Evangelho escrito em nossos corações, não apenas por conveniência. É o Evangelho que se transforma em vida. Esse é o Evangelho de fato. Manifesto é que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e não escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Então, quem escreveu a carta? A carta do Evangelho. Quem escreveu? Cristo. O Cristo que escreveu a carta do Evangelho. Essa carta é ministrada por quem? Pelos apóstolos. Pelos colaboradores. Só que ela não foi escrita com tinta. Jesus não escreveu nada. Certo? Não tinta, em papel. Mas foi escrita com o Espírito de Deus. E Deus vivo, não Deus morto. Porque, eu repito, nós cristãos temos ainda a mania de cultuar Jesus morto. Numa cruz. Tem problema a cruz? Não. É uma mensagem extremamente importante do Evangelho. O problema é quando a gente só lembra de Jesus na cruz. A gente não lembra de Jesus vivo. A gente não lembra de Jesus no terceiro dia, após a crucificação, vivo. A gente só lembra dele morto. Então, Paulo deixa claro aí. A carta é escrita pelo Deus vivo. Porque Jesus já disse que Deus não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. Não importa em que lado da vida você esteja, se é do lado espiritual ou do lado físico, denso. Você está vivo. Seja aqui ou seja lá. É vida. Os dois lados são vida. Porque Deus é um Deus de vivos. Então, Paulo deixa claro, está sublinhado aí esses dois, porque tem mensagens sobre esses dois versículos. O versículo 2 e o versículo 3, tá? A primeira mensagem, referente ao versículo 2, que a carta é no coração de todos nós e conhecida e lida por todos. A mensagem está lá no livro Páginas de Fé, capítulo 3, mensagem norma ideal. Certo? E aí, o Emmanuel vai nos dizer: o obreiro do Senhor, notadamente na doutrina espírita, que ele vai se referir aos obreiros da doutrina espírita, né? Na doutrina espírita, há que se reger pela harmonia, a fim de que a segurança lhe presida todas as resoluções e atitudes. Nem tão ardente no ideal que descambe na precipitação, nem tão estático que apenas viva de sonho. Nem tão exigente no trato com os outros, que se converta em um figurino de intolerância. Né? Tem muita gente dentro do centro espírita que, infelizmente, ainda comete esse erro. Parece um quartel-general, né? Não pode ser tão exigente assim, a ponto de ser intolerante. Nem tão apático que se torne irresponsável. Nem tão aflito ante as lutas e problemas do cotidiano, nem tão despreocupado que se arroja à indiferença. Ou seja, tem que ter um equilíbrio. Não pode ser nem de mais nem de menos. Tá? A lógica da doutrina espírita nos assinala a todos uma norma ideal de ação nas mais diversas áreas da vida. Equilíbrio e mais equilíbrio, a fim de que venhamos a identificar-nos com o bem sempre mais e melhor. Tem uma frase que eu gosto de dizer aqui na casa, né? Que é assim, olha, calma e constância.
Calma e constância. Por quê? Não dá para a gente agir acelerado demais, atropelando as coisas. Isso é um fato. Senão a gente vai trocar os pés pelas mãos, vai atropelar tudo. Mas também não dá para ser relaxado demais. A gente tem que ter calma, saber que tudo é um processo. As realizações, os ideais, os planos, os projetos, tem um processo, tá? Não é de uma vez, mas também a gente não pode ficar de braços cruzados esperando cair do céu. Tem que ter a constância. Constância. Adoro a citação do Emmanuel, que ele diz assim, um relógio de parede, ele se desloca, o seu ponteiro se desloca apenas 60 minutinhos por hora. Mas ele nunca para. A hora nunca se detém. Só 60 minutinhos por hora, mas sem parar. Certo? Então, mensagem importante aí, referente a esse versículo 2º. E, quanto ao versículo 3º, tem outra mensagem, né, que fala aí das cartas do Cristo, né, que o Cristo escreveu as cartas, não com tinta, mas no Espírito do Deus vivo, em nossos corações. Lá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 114, as cartas do Cristo. O Emmanuel vai dizer, é singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. Jesus não escreveu nada. Né? O Evangelho, a Bíblia, o Novo Testamento, melhor dizendo, o Novo Testamento ali, que faz parte da Bíblia, ele foi escrito por João, né? Por Mateus, por Tiago, por Paulo, através de suas cartas, por Lucas, por Marcos, não é isso? Mas Jesus mesmo não escreveu nada, em tinta, pelo menos, né? O Emmanuel diz que isso é singular, é diferencial. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. O que é que ele está dizendo aí? As grandes personalidades do planeta sempre deixam alguma coisa escrita. É isso? Desde a época de Moisés até os dias de hoje. Como Jesus, porém, o processo não foi o mesmo, não foi esse. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. Então, ele está dizendo assim, olha, para Jesus, assim, por mais que ele escrevesse, isso seria pouca coisa perante a grandeza de sua mensagem, que está muito além da capacidade humana. Tá? Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. Olha aí, não é um patrimônio espírita apenas. Não é um patrimônio católico apenas. Não é um patrimônio evangélico apenas. Não. Não é um patrimônio cristão. Está muito além do cristianismo humano. Porque a pessoa que nasce lá na Índia, que não tem contato com o cristianismo, mas faz o bem, está seguindo a mensagem do Cristo. Porque a Índia, por exemplo, só tem 2% de cristãos. A pessoa que nasce lá na Coreia do Norte, onde o cristianismo é proibido, mas faz o bem, está seguindo a mensagem, a carta do Cristo. Não é isso? É isso que ele está dizendo. Então, a mensagem, o documento de Jesus em nossos corações vai muito além das religiões. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior. Os primeiros. Os que vêm na vanguarda, na frente.
experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Você pega a vida de um Francisco de Assis, de um Paulo, de uma irmã Dulce. Essas pessoas são cartas vivas de Jesus para nós. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, um Chico Xavier, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Então, a pessoa que é uma carta viva de Jesus, vive o Evangelho. E quando essa pessoa não é compreendida pelos semelhantes, silêncio. Ela faz silêncio e continua vivendo. Continua vivendo. Mensagem linda, não é? E aí, voltando agora à carta, Paulo continua. Temos grande confiança em Deus por Cristo. Não que sejamos capazes de algo julgar por nós mesmos, como se viesse de nós. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, se nós estamos aqui hoje tendo a capacidade, a oportunidade de estudar, por exemplo, uma carta de Paulo à luz do Espiritismo, nós somos capacitados por Deus, certo? O qual também nos fez idôneos ministros do Novo Testamento, não pela letra, mas pelo Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Isso aqui é um alerta para toda a humanidade, especialmente para os estudiosos da Bíblia, da codificação espírita. Para quem se debruça sobre as palavras, é importante o estudo? Sem dúvida, é muito importante. Mas a gente não pode ficar preso a um estudo superficial. Ele tem que ser aprofundado. É necessário que se pegue o espírito da palavra. Porque senão eu vou incorrer em erros graves, sérios. Porque eu vou estar apegado à letra. E Paulo já alertou, a letra mata. O Espírito é que vivifica. Senão, por exemplo, a gente pega aquela passagem de Jesus, se o teu olho for motivo de escândalo, arranca o olho. Aí a pessoa vai estar arrancando o olho. Porque não pegou o sentido espiritual das palavras do Mestre. Tem pessoas que fazem penitência na carne hoje, no século XXI, porque Paulo disse que era para castigar a carne precisava ser castigada. Aí o irmão vai, pega um chicote e começa a se chicotear. Porque não entende que o castigo da carne é você não dar vazão a um vício, é você não dar vazão à cólera, é você frear o seu impulso, o seu instinto animal. Esse é o castigo da carne. Não é você estar se chicoteando. A pessoa lê que é preciso castigar e vai se chicotear, porque pegou só a letra, não pegou o espírito da coisa. A letra mata, o espírito vivifica. Vamos em frente. Se, porém, o ministério da morte, atenção nisso, escrito e gravado em pedras, se revestiu de tanta glória que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés em razão da glória de seu rosto, o qual estava desvanecendo, que é isso? Se deteriorando, se acabando. Como não será de maior glória o ministério do Espírito?
é necessário que a gente pare tudo agora e comente isso aqui, antes de dar sequência. Vocês estão prestando atenção como Paulo chama as leis de Moisés? As leis que eu quero seguir hoje, por exemplo, que eu dizer que o homoafetivo vai para o inferno. Ah, por quê? Porque está na Bíblia, na lei de Moisés. Olha aí como é que Paulo chama. Ministério da morte. Não sou eu que estou chamando, não é Paulo. A comunicação com os mortos é do demônio, não pode. Espiritismo é coisa do demônio. Olha como é que Paulo chama isso aí. Ministério da morte. Escrito e gravado em pedras. E mesmo sendo esse ministério da morte, ele se revestiu de glória. Por quê? Porque na época foi uma revelação de Deus. Porque era o que a humanidade da época conseguia assimilar. Era o que ela conseguia ter. Então, para a época, foi um avanço, foi uma glória. Só que o tempo passa, a humanidade evolui, as mentes evoluem. Isso, a doutrina espírita chama de lei de progresso. E o alimento que você ingere quando você é um bebê não pode ser mais o alimento que você ingere quando é um adulto. Paulo também vai comentar sobre isso. A criança ingere leite materno, o adulto não. Então, para a época, era o alimento que eles precisavam. Por isso que tinha glória. Só que não cabe mais aquilo. Na época de Paulo já não cabia, imagine hoje. Porque Paulo vai dizer, olha, é o ministério da morte. E a questão do rosto de Moisés. Por que isso? A mesma coisa que aconteceu com Jesus na transfiguração no Monte Tabor. Quando Jesus se comunicou com Moisés e Elias em espírito. Foi o que aconteceu com o corpo do mestre. Vocês lembram? Se transfigurou, se iluminou. É por isso que chama-se transfiguração. Está lá no Novo Testamento. Com Moisés aconteceu a mesma coisa. Quando ele foi falar com Deus, o seu rosto se iluminou, se transfigurou, saíram raios, né? O que está escrito. E o que foi que Moisés fez? Colocou um véu. Colocou um véu. Só que Paulo está dizendo, ele colocou o véu para esconder a glória do seu rosto, que estava iluminado, mas esse rosto, não vamos nos esquecer, estava se desvanecendo, porque era ainda um rosto de carne e osso. Era um rosto que estava morrendo. Porque tudo que é de carne e osso está morrendo. Então está sumindo, desvanecendo. E se esse ministério da morte, e que estava desvanecendo, era ainda o ministério que se revestiu em glória, imagine a glória do ministério do Espírito, porque o Espírito é imortal. O Espírito tem a vida eterna. Se o ministério da morte tem glória, imagine o ministério do Espírito. É o que ele vai dizer no versículo 9, aqui que está sublinhado. Porque se o ministério da condenação, que eram as leis de Moisés, foi glorioso, de muito maior glória vem a ser o ministério da justiça. Opa, peraí, para tudo de novo aí. Ele separa os ministérios. Porque a gente tem a tendência de achar que as leis de Moisés eram leis de justiça. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele diz que as leis de Moisés eram leis de condenação. O ministério da justiça é outro. É o que vem com Jesus.
Esse é o ministério da justiça. É aquele ministério que fala assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esse é o ministério da justiça. Porque o ministério da condenação era aquele de você pegar a pedra e atirar na mulher adúltera. Esse era o da condenação. Isso estava escrito na lei de Moisés. Só que o ministério da justiça é o de Jesus, que diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, minha filha, vai e não peques mais. Então, a gente percebe que Paulo faz uma diferenciação entre a lei, puramente lei de Moisés, e a justiça de Deus. São diferentes. E tem gente que ainda hoje quer tratar as leis mosaicas como leis de justiça de Deus. Não é isso, tá? Para balizar isso, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. E ali, Kardec faz também essa distinção, essa diferenciação que Paulo fez. Ele vai dizer, na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. Essa lei é de Deus. É a primeira parte. E a segunda parte é a lei mosaica, decretada não por Deus, mas por Moisés, para aquele povo e para aquela época. Uma é invariável, não muda, é eterna, a lei de Deus. A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes. Por isso que a lei de Moisés era tão severa. Porque tinha que ter um Deus severo. Porque a humanidade era muito bruta. Muito bruta. Então, para uma sociedade bruta, leis brutas. Tem problema com isso? Não, é necessário. O problema está em quando a gente tenta trazer aquelas leis para os dias de hoje. Que é outro tempo, outra sociedade. Aí tem problema. Aí Kardec vai finalizar dizendo, as leis mosaicas, propriamente ditas, não a lei de Deus, os 10 mandamentos, mas as leis mosaicas, aquelas centenas de leis, né? Tinha lei para tudo. Para tudo. Até como você deveria se vestir, se portar, entrar no templo. Essas leis mosaicas, que está a não comunicação com os mortos, o apedrejamento dos adúlteros, dos filhos desobedientes, essas leis revestiam um caráter essencialmente transitório. Transitório. Tá? Então, isso que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, Paulo já falava 2000 anos atrás. Que a lei de Moisés era uma lei de condenação, mas a de Jesus é uma lei de justiça. Porque não foi glorificado o que resplandeceu naquela ocasião à vista da excelente glória. Pois, se aquilo que se desvanece, se desaparece, né, era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Se as leis de Moisés tiveram sua glória no passado, muito mais glória tem o que permanece, porque as leis de Moisés foram sumindo, né? Mas o ministério de Jesus não. Esse permanece, é muito mais glorioso. Tendo, pois, uma tal esperança, falamos com muita confiança. Muita confiança. Desta forma que a gente fala também na doutrina espírita, com muita confiança. E não como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não fixassem a vista no seu semblante,
cuja glória havia de perecer. Essa passagem está lá. Está aqui a referência em Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Moisés colocava, ele ia conversar com Deus, né? E quando descia, ele colocava um véu sobre o seu rosto, para que as criaturas não vissem seu rosto resplandecente. E ele fez isso em um rosto, em uma glória que iria perecer, que iria morrer. Assim, o senso deles ficou obtuso, escurecido, confuso. Porque até o dia de hoje, e aí Paulo está falando na época dele, né? No estudo do Antigo Testamento, o mesmo véu permanece não revelado, porquanto no Cristo é retirado. Ele está dizendo, olha, o contato com o plano espiritual era um véu. Moisés, primeiro, proibiu, não foi? O contato com o plano espiritual. Só ele e alguns outros sacerdotes poderiam fazer esse contato. Lógico, a gente entende o motivo da proibição, a humanidade não tinha maturidade para isso. Você não vai dar um carro para uma criança. A criança não tem maturidade para dirigir. O que não significa que essa criança não vai completar 18 anos e não vai poder dirigir, né? Quando adquirir a idade correta. Então, naquela época de Moisés, ele poderia ter esse contato com o plano espiritual, mas o resto das pessoas não poderia, porque não sabia lidar com isso. Então, Moisés colocava um véu. E Paulo está dizendo, no estudo do Antigo Testamento, até hoje se tem esse véu. Paulo fala na época dele, e eu falo, a gente está falando na nossa época ainda hoje, século XXI, ainda tem esse véu. Quando eu estudo o Velho Testamento sem a noção exata do que aquilo ali significa. Ainda tem um véu. Porque eu estou apenas apegado à letra. Se eu estou apegado à letra, eu ainda tenho um véu em mim. Só que esse véu ele já foi retirado por Jesus. Eu é que ainda não prestei atenção nisso. Tanto é que no final ali do Evangelho segundo Mateus, quando Jesus desencarna na cruz, o que acontece com o véu do templo? No final do Evangelho de Mateus, tem um véu que separava a Arca da Aliança, o Santo dos Santos. O que Mateus diz que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? O corpo de Jesus morreu. Mateus vai dizer que o véu rasgou em dois. Houve um grande tremor de terra e o véu rasgou em dois. Isso é o final do Evangelho de Mateus, segundo Mateus. Então, isso aí foi muito simbólico, porque Jesus rasgou o véu. Que véu foi esse que Jesus rasgou? O véu lá no templo foi rasgado, de fato, em dois. Está escrito na Bíblia, quando Jesus morreu. Mas o que isso significa, Gabriel? Jonas, o que significa esse rasgar do véu? Jesus desencarna e aparece 3 dias depois, vivo. Então, o véu que separava o plano físico do plano espiritual rasgou. A proibição de consulta aos mortos rasgou. Porque o próprio Cristo volta depois da sua morte vivo e se comunica com as pessoas. Então, o véu rasga. Entenderam? Pelo que até o dia de hoje, quando leem a Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Por quê? Gente, isso aqui não é a doutrina espírita que está falando, isso é Paulo, cartas de Paulo, está na Bíblia. Quando você lê Moisés, suas leis, você ainda está com o véu. Só que quando você pega o Evangelho do Cristo, você tira esse véu. Porque o Evangelho do Cristo é, sobretudo, a fé na vida espiritual.
Se você tirar a fé da vida espiritual, você não tem evangelho. Porque Jesus a tudo se refere a uma vida futura, não é isso? O meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, não se turbe o vosso coração. Vamos em frente. Isso é Paulo quem está dizendo. Mas quando se converterem ao Senhor, será retirado o véu. Olha aí a figura do véu rasgando em dois aí. Jesus desencarna na cruz e o véu do templo rasga em dois. É? Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, está a liberdade. Por quê? Porque o Senhor veio pregar a liberdade aos cativos. O Senhor veio dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu posso estar numa cela de prisão, como Paulo esteve muitas vezes. Mas eu posso estar livre ali dentro. Porque o que vale não é circunstância material. É o que eu trago no meu coração, no meu espírito. Nós todos, certamente, que vislumbramos revelada a face gloriosa do Senhor sem véu, na mesma imagem nos transformamos, de claridade em claridade, como obra do Espírito do Senhor. O que é que ele quer dizer com isso? A gente que já tenta compreender o Evangelho e vivenciar o Evangelho, né? Que vê a face gloriosa do Senhor sem o véu que separa, na mesma imagem nos transformamos, como que um espelho, porque nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus, não é? Então, quando a gente passa a vivenciar o Evangelho, a gente passa a se tornar como Jesus. Não é isso, Eduardo? Então, na mesma imagem, nós vamos nos transformando. Por isso que Jesus é o nosso modelo e guia. Porque a gente deve ser que nem ele. Ser a mesma imagem. De claridade em claridade. Hã? É isso. De experiência em experiência. De vivência em vivência. De aprendizado em aprendizado. Como? De claridade em claridade. De claridade em claridade, a gente vai se transformando na imagem do Senhor. Como obra do Espírito do Senhor. Porque é o Espírito do Senhor quem faz isso em nós. Aí, todo estudo eu faço essa pergunta. Como esse homem sabia disso 2000 anos atrás? Está sublinhado aí o versículo 16, né? Sobre retirar. Sim, aqui a gente acaba, tá, gente? O capítulo acaba aqui no versículo 18, só vai até o 18. Mas tem mensagem aí sobre o versículo 16, falando sobre o véu. Está lá no livro Via de Luz, capítulo 26. Véus. O Emmanuel vai dizer. Não é fácil rasgar os véus que assombram a mente humana. Quem sombram, né? A mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Olha o que ele está dizendo aí. Quando você estuda as escrituras, por exemplo, apenas analisando, sem procurar o sentido espiritual e a vivência, você pode ser defrontado com equívocos de interpretações alheias. É o seguinte, alguém pega a Bíblia, lê e diz assim, olha, Jonas, isso aqui é assim, assim, assado. Se a interpretação, a minha, estiver errada, você vai errar também. Então, é importante o quê? Que você estude, analise e vivencie.
né? Se eu só me convenço, o mundo espiritual existe. Tá, eu me convenci. Mas se eu não vivo como alguém que sabe dessa realidade, eu posso tender a um dogmatismo feroz. Isso é perigoso, inclusive dentro das casas espíritas. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores, assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Meu Deus! As pessoas que falam, por exemplo, da Bíblia de uma forma linda, que tem o dom da oratória, assim, um dom sublime, um dom maravilhoso. Mas, quando você vai observar o sentido verdadeiro daquelas palavras daquela pessoa, você vai dizer, meu Deus, que voo baixo. Você tem uma pessoa, por exemplo, que fala de Jesus tão bem, mas que ainda estende o dedo para apontar, para julgar. Fala, olha, essa pessoa ela tem uma bela plumagem, porque ela fala muito bem. Mas quando você vai ver o conteúdo, é um voo baixo, rasante, sem profundidade. Ou melhor, sem altura. Sem altura. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos. Estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Olha o sentido espiritual, olha a vivência. Eu sei a Bíblia de cor, eu sei o livro dos Espíritos de cor, o Evangelho segundo o Espiritismo de cor. Mas se eu não vivo aquelas verdades, eu vou me deparar com surpresas dolorosas no meu caminho. Por quê? Porque Deus é vingativo comigo? Não. Para que eu aprenda qual é o verdadeiro sentido da palavra. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas, nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se converta ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Emmanuel caprichou, né? Como é que ele não capricha, né? Então, fica aí o alerta a todos nós. É indispensável a gente passar a vivenciar, sobretudo nos grandes momentos da vida, de provas, né? De expiações de dores, de testemunho. A gente precisa demonstrar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente estuda. É isso? E finalizando, uma citação aqui do 3º capítulo, versículo 6. Somos ministros do Novo Testamento, não pela letra, mas pelo Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Meus irmãos, foi uma alegria estarmos juntos. Até semana que vem, se Deus quiser, com o capítulo 4 da 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Um grande abraço, que Jesus te abençoe e que Deus seja louvado. Tchau!